Que a paz esteja com você, prezado irmão e prezada irmã. Seja bem-vindo mais uma vez a um estudo importante da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre a questão da adoração a Jesus. O que você acha? Você acha que Jesus foi adorado? Ah, eu sei, tem um verso na Bíblia que diz isso, né? Muito bem, vamos falar sobre esse tema de uma forma bem especial. Espero que você seja edificado no Senhor através desse estudo bíblico, tá ok? Muito bem, vamos ler a palavra, ok? Mateus capítulo 9, verso 18, diz assim: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou Jesus, ok? Dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Mateus 9, 18. Então esse texto aqui está falando que Jesus foi adorado, ok? Nós partimos da máxima de que somente Deus deve ser adorado, ok? Somente a divindade deve ser adorada. No entanto, versos como esse aqui podem dar a entender de que Jesus também é uma divindade, Jesus também é Deus, ok? Uma vez que, como é que pode? Se Jesus não fosse Deus, como ele poderia estar sendo adorado? Tá? E tem mais ainda, Jesus está sendo adorado por um judeu. Quem conhece a cultura judaica sabe como que os judeus consideram essa questão de adorar outro ser a não ser o Pai como Deus. E aqui tem um chefe da sinagoga adorando Jesus aqui, ok? Esse chefe da sinagoga está adorando Jesus aí. Estaria esse chefe da sinagoga aí quebrando um princípio do judaísmo, deixando de ser judeu ao adotar uma outra pessoa como seu Deus? Muito bem. Para entender essa questão da adoração aí, meu querido, a gente tem que entender uma coisa muito importante, que é a questão do contexto. Porque nós sabemos que o contexto e a situação é ela que dita o sentido das palavras, uma vez que uma palavra não tem um só sentido. Então você tem que entender o sentido dentro de um contexto, ok? Por exemplo, no contexto bíblico, a palavra adorar, que vem do proskuneu, ok? Essa palavra proskuneu, ela tem vários sentidos. Os principais é o quê? Adorar com o sentido de prestar culto a uma divindade, tá ok? Proskuneu tem o sentido de adorar com o sentido de prestar culto a uma divindade. Onde na sua Bíblia, muitas vezes, a maioria das vezes, onde tem na sua Bíblia adorou, no original está proskuneu. Tá ok? Algumas vezes proskuneu está com o sentido de prestar culto a uma divindade. Só que essa palavra proskuneu, ela não tem um só sentido. Ela também significa reverenciar, também com o sentido de demonstrar grande admiração e respeito. Proskuneu também significa sujeitar-se a alguém, submeter-se a alguém, ou a uma autoridade, no sentido de humilhar-se, ok? O texto que vai ditar o sentido das palavras. Isso serve não só para o contexto lá do passado, do contexto bíblico, mas serve para tudo. Se você abrir qualquer dicionário aí da língua portuguesa, você vai perceber que adorar nos nossos tempos também significa gostar muito de alguma coisa, ok? Adorar em nossos tempos também significa gostar muito de alguma coisa, tá ok? Quando a sua filha ou o seu filho fala assim: eu gosto muito, eu adoro chocolate. Adorar aí não quer dizer que ele presta culto ao chocolate. Claro, né? Isso é lógico. Uma palavra ela tem vários sentidos. E o contexto, a situação é que vai ditar o sentido. Ok? Um exemplo. Mateus capítulo 2, verso 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Quem está falando aqui é o Herodes, né? O rei Herodes.
O rei Herodes está falando, ó, fiquei sabendo que nasceu um menino em Belém e ele vai ser rei, é rei, né? Rei, vai ser o rei dos judeus. Quando você encontrar esse menino aí, essa criança, me avisa que eu quero ir lá adorar o menino. Gente, nós não podemos concluir aí que o rei Herodes, que tinha lá as suas divindades, iria trocar de divindades aí, ia começar a adorar uma criança como o Deus dele. Vale lembrar que quando uma pessoa diz que ela tem uma divindade, ela tem um Deus, automaticamente ela se submete, ela se coloca como inferior a esse Deus. Conhecendo o rei Herodes aí, eu não posso acreditar que uma criança judia nascendo em Belém, que ele estava querendo dizer que essa criança seria superior a ele, né? Eu acho que não. Adorar aí no sentido de homenagear essa pessoa, né? Honrar essa pessoa que ali estava para ser rei, ok? Esse é o sentido aí do texto. Adorar aqui não é prestar culto, ok? Outro exemplo, Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Irmãos, nessa cidade aí, que era chamado de sinagoga de Satanás, ok? E Jesus está falando que essas pessoas que pertenciam à sinagoga de Satanás nessa cidade, que essas pessoas iriam chegar ao anjo da igreja, que sabendo que é o líder, né, o presbítero lá da igreja, e ia prostrar-se diante do presbítero e adorar o presbítero, adorar ali nos pés do presbítero. Irmãos, eu não posso concluir aqui que Jesus está falando que essas pessoas, que esses falsos irmãos aí, iriam adorar, prestar culto ao presbítero. Lógico que não. Jesus vai fazer com que pessoas se tornem idólatras ao prestar culto a uma outra pessoa, um outro ser humano. Lógico que não, né, irmãos? Lógico que não. Claro que aqui prostrar é sujeitar, submeter alguém a outra pessoa. Então presta atenção comigo, as palavras têm sentido, a gente tem que pegar o sentido, não podemos pegar as palavras aqui e já dar uma interpretação. Muitas confusões religiosas se dão por causa disso. A pessoa pega a palavra, irmão, olha lá, tá adorar, irmão, tá escrito adorar. Não é assim, prezado, tá bom? Tem que entender o sentido da palavra, igual aqui, ó. Adorar aqui tem sentido de sujeitar-se a alguém, submeter a alguém, submeter-se a alguém, ok? Tem que entender. Outra coisa, prezado, é a mesma coisa a palavra ajoelhar, inclinar, prostrar. Nem sempre a gente se ajoelha diante de outra pessoa para prestar culto, ok? Como você viu lá, às vezes a gente às vezes, eu digo dentro do contexto bíblico, os personagens da Bíblia, as pessoas na Bíblia, às vezes elas inclinavam diante de uma pessoa para reverenciar, para demonstrar humildade, né? Para se submeter àquela outra pessoa, colocando ela como alguém superior a você, tá bom? Honrar a outra pessoa, igual esse exemplo aqui, ó, prezado, Êxodo 18, verso 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estava, tal. Então Moisés inclinou-se diante do sogro Jetro. Eu não posso concluir que Moisés aí, porque estava se inclinando, que Moisés estava adorando, prestando culto ao seu sogro. Gente, Moisés não era idólatra, gente, tá bom? 1 Samuel 25, 41. Então se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor.
Abigail. Abigail chegou diante de Moisés, inclinou com o rosto em terra, se prostrou em terra ali, diante de Davi. E Davi não falou nada. Você no lugar de Davi, o que você falaria? Né? Se fosse realmente se inclinar, sempre quisesse dizer que inclinar ou prostrar sempre tivesse o sentido de prestar culto, é lógico que Davi ia repreender a mulher e falar: levanta que não sou Deus não. Por que Davi não fez isso? Porque ele entendeu que inclinar ali era não para prestar culto, mas para reverenciar a Davi, para honrar a Davi. Tá ok? Outro exemplo, Samuel 25:41. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Eu pergunto, Davi era idólatra, meu querido? Davi era idólatra porque ele estava se prostrando em terra, se inclinando, ajoelhando diante de Saul? Claro que não. Davi não estava prestando culto. O ato de se prostrar aí era para reverenciar, demonstrar humildade, não era para prestar culto, prezado. Tá bom? 1 Reis 18, verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Então, alguém aqui prostrou-se sobre o seu rosto, prostrou-se em terra, ajoelhou ali diante de Elias. Elias não falou nada. Se fosse a prestar culto que Elias ia falar: olha, eu não sou divindade não, eu sou um homem, né? Ok? Elias não falou nada porque o prostrar-se aqui era apenas reverenciando Elias. Ok? Honrando Elias. O sentido aí é honrar Elias. Tá ok? Para terminar, as palavras não têm apenas um sentido. E o sentido nós percebemos pelo contexto. Adorar com o sentido de prestar culto é só a Deus. Adorar com o sentido de sujeitar-se, encurvar-se, reverenciar também a Jesus, o Senhor. Por isso, prezados, que você vê na Bíblia lá, que Jesus está sendo adorado ali na Bíblia, como você viu. Mas você tem que entender que a adoração ali a Jesus não é prestar culto a Jesus como uma divindade. Perceba comigo em Mateus 4, verso 4, 18, se eu não estou enganado, que o próprio Jesus falou que ao Senhor teu Deus, ao Pai, ao Senhor ali no original é o Pai, Yahvé, né? Somente a Ele adorarás e somente a Ele lhe prestará culto. Então o próprio Jesus falou isso. A adoração com o sentido de prestar culto somente ao Pai. Tá ok? Adorar com o sentido de sujeitar, de reverenciar, igual vocês viram os vários versos que eu coloquei aqui no Antigo Testamento, que alguém se inclinava, alguém se curvava, se prostrava em terra ali para reverenciar, para se submeter a alguém, para demonstrar humilhação a alguém, demonstrar que alguém é superior a ela. Isso daí nós fazemos para Jesus. Por isso que no Novo Testamento os 24 anciãos também se prostram diante de Jesus, com esse sentido, mas não é para prestar culto ali, tá, prezado? Por isso que você vê no Novo Testamento falando que Jesus foi adorado, mas com esse sentido, não com o sentido de prestar culto, prezado irmão, tá bom? Nem sempre na Bíblia inclinar ou prostrar vai ser para prestar culto a alguém. Olha aqui, ó. Nem sempre na Bíblia inclinar ou prostrar vai ser para prestar culto a alguém. Como você viu lá no Antigo Testamento, as pessoas se prostravam, se inclinavam, deitavam, colocavam a cabeça em terra diante de uma autoridade, ou para reverenciar, ou para se submeter, se humilhar diante dessa autoridade. Você pode perguntar assim: irmão Fábio, por que no Novo Testamento não tem mais essa prática?
No Novo Testamento não tem mais essa prática, porque Jesus mudou um pouco o contexto. Jesus falou que entre os discípulos não haveria mais o maior nem o menor. Todos seriam servos de Deus, todos seriam servos. E o único maior entre todos eles seria o próprio Jesus, que é o único mestre, o único Senhor, e o próprio Deus, ok? O Pai, o cabeça de Jesus e o cabeça de todos. Então, se o ato de reverenciar, se inclinar, é um ato de submeter alguém, demonstrando inferioridade a alguém, no Novo Testamento não tem como mais a gente fazer isso. Tá ok, prezado? Porque todos estão numa só situação. Para ficar claro aqui, prezados irmãos, Jesus Cristo não foi adorado no sentido de prestar culto, ok? Jesus foi reverenciado. As pessoas prostravam de Jesus no sentido de humilhação, demonstrando que Jesus tinha autoridade, demonstrando submissão a Jesus Cristo, como você viu durante todo esse estudo aqui. Jamais com o sentido de prestar culto. Adorar, prezado, com o sentido de prestar culto somente ao Pai, somente ao Eterno. Espero que você tenha entendido, prezado. Deus abençoe e até o próximo estudo.